Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, o seu coração nesse dia. A palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje se baseia na história de uma mulher que, apesar de viver em meio a limitações sociais, religiosas e financeiras, permaneceu entregando o seu melhor. Vejamos o que está escrito em Marcos 12, a partir do verso 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. As viúvas eram uma das classes mais sofridas, marginalizadas e desprovidas da época de Jesus. Se a mulher se tornasse viúva, mas tivesse herança a receber ou filhos para sustentá-la, ela estaria ainda em melhor situação, mas muitas vezes não era assim que acontecia. Geralmente, junto com a viuvez, vinha também a solidão, a falta de assistência e de recursos para viver. Essa era a vida que essa mulher vivia. Invisível aos olhos da sociedade, ela permanecia no templo entre aqueles que entregavam as suas ofertas ao Senhor. Mas Jesus ama colocar em cena pessoas consideradas tão insignificantes ao ponto de se tornarem, como ela era, invisível. Quais são as lições que essa história nos ensina? A primeira é que Deus nos oferece a possibilidade de ter uma fé que não precisa estar refém da nossa situação atual. E quando eu digo que Deus é quem nos oferece essa fé, é porque até para crer precisamos dele. Aquelas pessoas estavam ofertando o que sobrava. Não havia um ato de fé envolvido, mas algo diferente estava operando no coração da viúva. Ela era movida por fé e não pelo cenário que envolvia a sua vida. A segunda lição é que para oferecer algo genuíno ao Senhor, sejam seus recursos ou qualquer outra coisa que você sente que precisa oferecer hoje, antes de tudo, desista da comparação. Imagine se aquela viúva tivesse parado para observar as outras pessoas, oferecendo quantias infinitamente maiores que a dela, que era considerada como um nada. O fato é que se ela tivesse entrado pelo caminho da comparação, ela nunca teria sido vista por Jesus e registrada para sempre nas páginas da história. A comparação mata o propósito, atrasa nossas vidas, rouba a originalidade daquilo que Deus reservou somente para nós. A terceira lição é nunca medir a sua oferta com a régua deste mundo. Essa viúva compreendia a profundidade disso. Se ela tivesse medido a sua oferta pela medida humana, nem teria saído de casa. O nome dado àquela oferta era lepta. A lepta era a menor oferta em circulação na época de Jesus, feita de cobre e bronze. Para a sociedade daquele tempo, o seu valor era praticamente nulo, insuficiente para comprar itens básicos de sobrevivência. A verdade é que ela definitivamente sabia que o Senhor que estava nos céus consideraria sua entrega assim como considerava todas as outras. Ao contrário de muitos que ostentavam entregando quantias volumosas porque acreditavam que Deus vê como o homem vê. Surpreendentemente, Jesus revela exatamente a medida com que o céu mede. Não por parâmetros terrenos, mas pela fé e pela disposição do coração. Eu não sei o que Deus tem te convidado a oferecer hoje, mas talvez você esteja acovardado, acovardada pela comparação. Ou quem sabe por achar que você não tem muito a oferecer, ou que o que você tem é irrelevante para o reino de Deus.
Mas sabe de uma coisa? Deus não está tão preocupado com o que você tem nas mãos, até porque do nada Ele pode fazer tudo. Ele está olhando para a sua atitude. Ele está esperando o fruto da fé e do amor que você tem por Ele. Por isso, não temas, não se acovarde. Comece pelo pouco que tem. Comece obedecendo, comece crendo. Comece apesar das multidões, apesar da situação que te cerca. Jesus está te vendo e isso é suficiente. E se você deseja viver uma nova realidade hoje e verdadeiramente oferecer em um ato de fé aquilo que o Senhor colocou no seu coração para entregar, sejam seus recursos financeiros, seja um chamado, um trabalho, um ministério, algo que você tenha a ofertar, que o Senhor toque o seu coração nesse dia e que você seja encorajado a orar e falar com o Senhor nesse momento. Ó Deus, nesta hora, nesse dia, colocamos nossas vidas e os nossos corações diante de Ti. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra e porque o Senhor sempre fala. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações nesse dia e nos dê a coragem, a fé e a esperança suficiente, Deus, para crer, confiar e entregar a nossa pequena porção. Não importa, Deus, o quão insuficiente ela pareça ser aos olhos humanos e nas medidas humanas, que o Senhor nos permita, Senhor, ter a capacidade, ter a graça de olhar somente para Ti, acreditando que se o Senhor tem nos pedido isso, é porque verdadeiramente isso se tornará importante no Teu reino, se tornará importante na vida de outra pessoa, se tornará importante, Senhor, naquilo exatamente em que será depositada a nossa oferta, a nossa vida, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, Senhor, como ofertas. Nesta hora nós, Senhor, entregamos a Ti aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Em nome de Jesus, entregamos ao Senhor, abrimos mão da comparação e Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas mentes e em nossos corações, tirando de nós toda covardia, todo medo, toda insegurança, toda comparação e nos ensinando a cada dia a caminhar por fé e não por vista, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.